Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fana Lopes e o vídeo de hoje é sobre amigos. Você tem amigos de verdade? Então me diz uma coisa, amigo de verdade também pode te decepcionar? Amigo de verdade também pode te magoar? Isso já aconteceu com você? Se você está aí agora magoado, decepcionado com algum amigo, uma amiga que você ama demais, então não saia daí não, porque eu quero te mostrar como é que a teoria das 3 emas me ajudou a entender que nem todo amigo deve ocupar um lugar de destaque no nosso coração. Então, vem comigo e bom vídeo! Há algum tempo, isso já deve ter mais ou menos aí uns 10 anos, eu estava passando por um problema, eu já nem me lembro mais que problema era esse, mas eu sei que eu resolvi contar esse problema para um amigo meu e do Ricardo, para ver ali se ele tinha uma palavra, uma direção, uma solução, sei lá. A verdade é que às vezes a gente só quer desabafar mesmo, não é? Então, depois que eu contei para ele o que estava acontecendo, eu fiquei ali, esperando desse amigo uma palavra de alento, de força, de encorajamento. Mas, para minha surpresa, esse amigo falou assim para mim: "Você conhece, Fana, a teoria das 3 emas?" Eu disse assim: "Não, nunca ouvi falar dela." Então ele fez uma cara de "não tô nem aí" e disse assim: "Ema, ema, ema, cada um com os seus problemas." Ali ele estava dizendo assim para mim: "Não tô nem aí, cada um que cuide de si", não é? Eu sei que eu fiquei ali muito decepcionada com aquela resposta, porque eu estava esperando outra coisa, outra atitude. Afinal, ele era meu amigo. Então, depois daquela resposta, eu fui para casa, confesso que eu fui bem triste, mas com uma lição preciosa nas minhas mãos. Aquela teoria tão simples, a teoria das 3 emas, me ensinou que os nossos amigos, eles ocupam lugares diferentes na nossa vida e no nosso coração também. Essa teoria das 3 emas me ensinou também sobre expectativas. Na verdade, a gente sabe que as pessoas, né, inclusive eu e você também, nós somos falhos. E aqui ou ali, a gente pode acabar ferindo alguém ou sendo ferido por alguém. Mas mesmo sabendo disso, a gente ainda cria expectativas com relação a todo mundo que anda com a gente, não é assim? E isso é normal, gente. A gente acaba fazendo desse jeito mesmo. Mas quando se trata de amizades, o problema é colocar expectativa demais em pessoas que não estão na esfera dos nossos amigos íntimos. Porque desses amigos, dos íntimos, a gente espera muito mais. A gente espera consolo, lealdade, proteção, amor, respeito, não é? Então, a teoria das 3 emas, a tal teoria das 3 emas, me mostrou que eu tinha colocado aquele amigo no lugar errado, na esfera errada. Quando ele me apresentou essa teoria, a teoria das 3 emas, ele mesmo me mostrou que não estava habilitado para ocupar a esfera dos meus amigos íntimos. Ele não tinha habilidade, não estava habilitado para estar naquele lugar que ele estava. Então ele continuou sendo meu amigo, mas agora num outro lugar, numa outra esfera, na esfera dos meus amigos comuns, que são aqueles amigos por afinidade, os amigos circunstanciais, por exemplo, um colega de trabalho. Ou seja, esses amigos comuns, eles são meus amigos. Eu gosto de conversar com eles, eu gosto de tomar um cafezinho com eles de vez em quando, de dar boas risadas, mas é só. Porque na esfera dos amigos comuns não tem espaço para intimidade. Nessa esfera, não existem, na esfera dos amigos comuns, não existem segredos nem confidências. Com esses amigos comuns, eu não compartilho os meus sonhos. Aliás, eu preciso te dizer uma coisa: não compartilhe os seus sonhos com quem não sonha com você. Fica a dica.
Então, quando a gente segue essa receita, a gente se protege e evita sofrimento desnecessário. Então, você pode estar aí agora triste e decepcionado com um amigo que, sei lá, falou mal de você para alguém, que espalhou um segredo que você tinha contado só para ele, que te virou as costas no momento em que você mais precisava dele. Talvez ele tenha ferido você com uma palavra dura demais. Eu sei lá, o fato é que você está aí agora decepcionado com ele, mas antes de fazer qualquer tipo de julgamento, você precisa pensar no seguinte: esse meu amigo, essa minha amiga, está em qual esfera na minha vida? Porque se ele ou ela estiver na esfera dos amigos comuns, então eu não tenho como cobrar dele ou dela uma atitude de amigo íntimo, concorda? Então olha só, essa pessoa errou com você? Errou! E você tem razão de ficar chateado com ela. Mas a gente não pode também colocar toda a culpa na conta dela. Porque, na verdade, quem falou demais? Quem foi que confiou demais? Quem foi que criou expectativas demais? E é aí que entra uma coisa chamada autorresponsabilidade. Ou seja, eu preciso assumir também a minha culpa, eu preciso assumir que eu errei também. Quando eu entreguei para alguém o que essa pessoa não estava pronta para receber. A verdade é que talvez você tenha colocado esse amigo ou essa amiga aí na esfera errada, como eu fiz no caso que eu contei. E por isso, talvez você esteja cobrando ou esperando dele ou dela o que ele ou ela não pode te dar. Mas você pode perguntar assim: mas Fana, como é que eu faço então para descobrir em que lugar, em que esfera eu devo colocar cada um dos meus amigos? E como é que eu sei se está na hora de mudar ali um amigo ou uma amiga de lugar, de esfera? Eu gosto de dizer que as pessoas, elas dão sinais pra gente o tempo todo. Então eu e você, a gente precisa estar atento a esses sinais, porque isso vai ajudar a gente a fazer essa seleção, ou seja, colocar cada amigo no seu devido lugar, respeitando sempre a importância que cada um tem para nós. Então, quando aquele meu amigo me apresentou ali a teoria das 3 emas, ele sinalizou para mim que até poderia continuar sendo meu amigo, mas que o lugar dele não era na esfera dos meus amigos íntimos, porque a teoria das 3 emas, ela pode até caber na esfera dos amigos comuns, mas ela não cabe na esfera dos amigos íntimos. Então, quem foi que errou? Eu, porque eu coloquei num amigo comum uma expectativa de amigo íntimo. E olha só que interessante. Eu posso conhecer e me relacionar com milhares de pessoas o tempo todo, mas nem todo mundo é meu amigo. E nem todo amigo vai ocupar o lugar de amigo íntimo na minha vida, no meu coração. Nem todo amigo vai entrar na sua casa, nem todo amigo vai comer na sua mesa. A gente precisa estar atento em quem a gente está trazendo para a nossa intimidade. E essa seleção, ela é muito importante, porque ela vai me ajudar a alinhar as minhas expectativas com cada nível de amizade, de amigos que eu tenho. Ou seja, para amigos íntimos, um tipo de expectativa. Para amigos comuns, outro tipo de expectativa. Então, quanto maior a intimidade, maior a expectativa, claro, né? Mas o problema é que quanto maior também a expectativa, maior é a decepção quando esse amigo, essa amiga erra com a gente. E é por isso que quando a ofensa, ou a traição, ou um insulto, ou uma injustiça, quando isso vem de um amigo íntimo, ai meu Deus, como dói. Com certeza a decepção, ela vai ser muito maior, porque maiores e melhores coisas a gente espera desses amigos íntimos. E ninguém está livre de ser ferido ou magoado por um amigo íntimo, não é?
Quando a gente lê lá no Salmo 55, a gente vê que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele também passou por isso. Ele foi profundamente traído por alguém que ele amava e com o coração dilacerado. Então, ele disse assim, está lá no Salmo 55, olha, se um inimigo me insultasse, eu poderia até suportar, mas logo você, meu amigo. Então, é quando a gente diz assim, eu poderia esperar isso de qualquer pessoa, menos de você. E Jesus Cristo também passou por isso. Jesus, ele tinha 12 discípulos, eles eram amigos de Jesus e caminhavam com Jesus, mas nem todos eles estavam na mesma esfera de amizade. 3 daqueles discípulos, Pedro, Tiago e João, eles eram amigos íntimos de Jesus. E para esses amigos, Jesus abria o seu coração. E olha só que interessante, Judas e Pedro, eles eram amigos de Jesus, mas eles não estavam na mesma esfera de amizade. Judas era amigo, mas Pedro era amigo íntimo de Jesus. Então, com certeza, Jesus tinha mais expectativa em relação a Pedro do que em relação a Judas. E foi por isso que quando Judas foi lá no jardim do Getsêmani entregar Jesus com um beijo, Jesus não ficou surpreso com aquela atitude de Judas. Ele não disse assim, mas Judas, logo você. Jesus simplesmente perguntou assim, amigo, o que você está fazendo aqui? Jesus já esperava ser traído por Judas, até porque Jesus sabia bem que Judas não estava na esfera dos seus amigos íntimos. Mas e Pedro? Pedro era amigo íntimo de Jesus, mas ainda assim, ele negou Jesus 3 vezes. Então a gente descobriu agora uma coisa incrível, que amigo íntimo também erra, que amigo íntimo também trai, também é injusto, também fala o que não devia falar, porque amigo íntimo também é gente como a gente. E como eu falei, todos nós somos falhos, e aqui ou ali a gente pode errar com alguém. Mas a diferença, olha só, presta atenção, a diferença entre um amigo íntimo e um amigo comum é que o amigo íntimo, ele erra, ele pode até errar, como a gente viu, mas ele se arrepende e pede perdão, porque ele sabe bem o valor dessa amizade para ele, porque ele sabe que precisa de você e que você precisa dele também. O amigo íntimo, ele não te bloqueia e nem te cancela só porque você errou com ele, mas ele volta atrás, ele se arrepende, ele pede perdão, ele paga o preço. E na semana passada eu estava até conversando sobre isso com a Érica, minha irmã, e ela me ensinou uma lição muito importante. Ela disse assim, Fana, a gente só luta por aquilo que a gente sabe que vale a pena. E amigos íntimos valem a pena. Vale a pena lutar por eles. A Bíblia diz que Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, ele se arrependeu. E diz a Bíblia que ele chorou amargamente. Então eu não estou aqui falando de nenhuma coisa nova, nenhuma novidade, eu não estou aqui inventando a roda, mas eu só quero te lembrar que até os amigos íntimos podem errar com a gente. Eu não sou perfeita e sei que você também não é, mas o que importa é como a gente escolhe registrar esses erros. E eu quero encerrar esse vídeo com uma história muito interessante sobre a nossa capacidade de relevar os erros dos nossos amigos íntimos. Certa vez, 2 amigos, Antônio e Joaquim, eles estavam ali viajando pelo deserto e eles seguiam felizes, até que de repente, no meio de uma conversa ali, Antônio ofendeu Joaquim, não só com palavras, mas fisicamente também. Então Joaquim, o amigo que foi ofendido, ele não disse uma só palavra, mas ele escreveu na areia assim, hoje o meu melhor amigo me ofendeu profundamente.
Como eles ainda tinham um longo caminho para percorrer, então eles seguiram ali calados o resto da viagem, né? Até que eles chegaram num lugar lindo, um oásis, e eles viram ali uma lagoa maravilhosa, com águas bem cristalinas. Então os dois, que estavam muito cansados da viagem, eles pularam naquela água para um merecido banho. Mas de repente o Joaquim, o amigo que tinha sido ofendido, ele começou a se afogar ali naquela lagoa. Então Antônio, quando viu aquilo, ele não pensou duas vezes. Ele foi ao encontro do Joaquim e salvou a vida dele. Aí quando Joaquim se recuperou ali daquele susto, daquele afogamento, ele pegou um canivete e escreveu numa pedra assim: hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. Então Antônio ficou intrigado e perguntou assim: Joaquim, por que depois que eu te ofendi, te agredi, você escreveu na areia e agora que eu te salvei, você escreveu essas palavras numa pedra? Então Joaquim respondeu assim: quando um amigo íntimo nos ofende, a gente deve escrever na areia, porque ali o vento vai se encarregar de apagar aquela ofensa. Mas quando um amigo íntimo nos faz algo grandioso, a gente tem que escrever na pedra, porque ali nem o vento e nem o tempo vão poder apagar o bem que aquele amigo nos fez. Ter amigos íntimos não é só um privilégio, mas é uma questão de sobrevivência. Os amigos verdadeiros, eles são aqueles que celebram comigo as minhas vitórias e choram comigo as minhas lutas também. E é na crise, é naquele dia mais difícil, sabe? Que a gente conhece quem é amigo de verdade. A Bíblia diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia, naquele dia mau, naquele dia difícil, se faz o irmão. Esse texto está em Provérbios, capítulo 17, versículo 17. É no dia mau que um amigo deixa de ser só um amigo para se tornar um irmão. O verdadeiro amigo não é aquele que te diz assim: bora, vai em frente. Mas é aquele que te diz assim: não precisa ter medo, eu vou com você. Nenhum caminho ele é longo demais quando um amigo vai com a gente. Então, cuide dos seus amigos. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe aí com todos os seus amigos. Deixa aí para mim o seu joinha. E é importante também que você se inscreva aqui no canal para que a gente esteja aqui juntinhos de novo na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo para todos vocês, para todos os meus amigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.